Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 120 do estudo básico de Espiritismo, o estudo inicial da doutrina espírita para quem está começando a conhecer a doutrina, ou então não leu ainda o livro dos Espíritos. Esse que aparece aqui do lado foi o primeiro livro compilado por Allan Kardec, o primeiro livro que Kardec criou, então, formando então a doutrina espírita. Bom, esse livro, o Livro dos Espíritos, ele contém então os fundamentos da doutrina espírita e é essencial para quem está iniciando os seus estudos. Fazemos aqui nesse canal, nessa sequência de vídeos, a leitura do Livro dos Espíritos e vamos lendo então toda a aula um conjunto de perguntas que Kardec fez e respostas que ele recebeu da espiritualidade. E vamos assim lendo até chegar ao final do Livro dos Espíritos e aí terminamos o nosso curso básico, o nosso conjunto de estudo da doutrina, mas o conjunto de estudo inicial. Bom, você está convidado então para seguir conosco. Nós sempre fazemos também a leitura do Caminho, Verdade e Vida, que é esse livro maravilhoso que aparece aqui do lado. É um livro do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico. Lemos uma página, é a nossa página de abertura, é o nosso momento de reforma íntima, aonde colhemos os aprendizados para colocar em prática no dia a dia. Muito bem, deixe seu like, faça a sua inscrição se não está inscrito ainda e comente à vontade. Bora lá! Hoje, no Caminho, Verdade e Vida, vamos ler uma página com o título Além Túmulo, ou seja, a vida espiritual. E no Livro dos Espíritos, vamos falar sobre decepções, ingratidão, afeições destruídas, ou seja, pessoas que nós gostávamos, mas que de repente houve uma quebra ali de sintonia. E aí nós paramos de gostar por alguma razão qualquer, essas pessoas nos decepcionaram. Vamos falar também e ler as perguntas de Kardec sobre o título Uniões Antipáticas. Então, uniões de pessoas, mas que não se dão bem. E o último tema de hoje, temor da morte. Quem tem medo de morrer? Por que tem medo de morrer? Devemos ter medo de morrer? São mais ou menos essas as perguntas que Kardec fez e recebeu as respostas da espiritualidade. Bom, bora lá, 3 temas aí bem interessantes. Bora estudar então. Vamos começando como a gente sempre faz, então, pelo Caminho, Verdade e Vida. E a leitura de hoje tem o título Além Túmulo. Bom, o Caminho, Verdade e Vida sempre inicia com um versículo. E o versículo de hoje diz: E se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo está em Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Muito bem, e agora o texto de Emmanuel explicando então o versículo. Teólogos eminentes tentando harmonizar interesses temporais e espirituais obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica envolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita,
Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade? Incompreensível. Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontramos a continuação do esforço e da vida. Muito bem, mais uma vez um belíssimo texto de Emmanuel. Agradecemos ao Espírito Emmanuel e agradecemos ao Chico pela psicografia. Um texto profundo, maravilhoso, que fala sobre ressurreição. Tem alguns que dizem que, olha, quando morremos, como comenta Emmanuel aqui, alguns dizem que não, quando nós morremos, nós ficamos em sono absoluto, aguardando o julgamento. Então, imagina as pessoas que morreram há 1000 anos, 2000 anos atrás, estão congelados numa geleia cósmica de seres, aguardando o julgamento, o dito julgamento. Não faz sentido, a lógica não faz o menor sentido. E quando o próprio Jesus, depois de ter desencarnado, passou ainda 40 dias com os discípulos, na forma de materializado, como espírito materializado, entre eles, ensinando, trabalhando constantemente, mostrando, acima de tudo, que ninguém fica congelado aguardando o julgamento. E só ocorre um julgamento. O verdadeiro julgamento ocorre todos os dias em nossa vida. É o momento em que nos deparamos com Deus e fazemos, então, o levantamento do que fizemos durante o dia. Fizemos mais coisas boas, mais coisas ruins, o que aprendemos para que no dia seguinte evitemos esses erros. Isso é o que nos convida, inclusive, Santo Agostinho, na sua reflexão de renovação, de reforma íntima que temos que fazer. Não daqui a 1000 anos, 2000 anos ou 5000 anos, quando vier o julgamento. Não. Não acreditamos nisso. O Espiritismo não acredita nisso. O Espiritismo acredita num constante elevação do ser, com trabalho, com estudo, com edificação moral, ou seja, melhoria nas suas escolhas, aperfeiçoamento nas escolhas do que é certo, do que é errado, elevando a moral do ser. Dia a dia, vamos evoluindo. Imaginem se as pessoas, quando morressem, ficassem congeladas, aguardando o julgamento, 1000 anos, 2000 anos. O ser que viveu na pré-história, ele teve só alguns momentos na pré-história, onde a vida já era curtíssima, porque durava pouco mesmo, por sofrimentos da matéria, por ataques de animais selvagens, que existiam em quantidade elevada, então a vida já era curta. Esse ser viveu pouco, viveu numa selvageria. Como esse ser vai para o céu? A oportunidade dele foi numa época terrível. Faz lógica isso? Então é isso que Emmanuel chama a atenção. A mesma coisa os seres que viveram na Idade Média, que quer queiram, quer não, tinham que embainhar uma espada todos os dias. Tinham que afiar a sua espada. Não sabiam se iam lutar, se iam para a guerra no dia seguinte.
Era assim que viviam esses povos antigos. Era guerra atrás de guerra, luta atrás de luta, morte atrás de morte. Como podiam, então, dizer não à selvageria, não defender a própria vida? Então, era uma época difícil, né? E quem morreu nessa época? Será que vai ser julgado e vai para o céu? Então, o Espiritismo acredita de forma diferente. É isso que chama a atenção aqui, Emmanuel, né? A ressurreição, na verdade, é uma ressurreição espiritual que passamos todos os dias e vamos nos elevando cada vez mais no caminho, então, do bem. Vamos entrando na senda de Jesus, ou seja, no caminho de Jesus, comendo a poeira de suas sandálias, mas caminhando, como talmidins ali, seguindo a sua jornada, como aprendizes de Jesus. Bom, eu acho que hoje a leitura é bem por aí, né? Nos fala então sobre a ressurreição, né? Como o Espiritismo acredita, o Espiritismo não acredita no retorno daquele corpo danificado, não, aquele corpo danificado ele já era, né? É matéria só, não é o Jesus aquele corpo. Né? O Jesus, como nós também, somos espíritos, espíritos em evolução. Jesus já está muito adiantado e já fez a sua unificação com Deus. Mas ele passou por toda essa etapa de evolução. Provavelmente começou muito antes de nós todos que estamos encarnados, começou há muito tempo atrás, mas passou por esse processo de evolução também. Não existe um ser criado já pronto, puro. Não existe, não acreditamos nisso. Acreditamos em todos os seres criados iguais e que vão encarnação após encarnação, fazendo o seu progresso de evolução. Isso é efeito de um Deus bom, de um Deus caridoso, de um Deus que trata todos os seus filhos de sua criação de forma igual, dando oportunidade de evolução daqueles espíritos. Bom, então é isso. Então falamos sobre a ressurreição e falamos sobre o processo de evolução, então, como o Espiritismo acredita, né? Encarnação após encarnação, fazendo-nos melhor, melhorando. É verdade, há seres que passam uma encarnação inteira e não melhoram nada. Eles saem dessa encarnação exatamente como entraram, né? Por isso, temos que fazer o nosso aprendizado, compreender que estamos aqui. Para quê? Para evoluirmos, acima de tudo, para evoluirmos como espírito, como seres humanos, seres que querem se elevar como espírito. Em um nível, em 2 níveis, em 3 níveis, quanto a gente conseguir, melhor. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Aprendizado, estudo, constante, e estudo de tudo da matéria, né? Avalie todos os estudos que possa fazer. Estudo de humanas abre a nossa visão com relação às pessoas. Psicologia, filosofia, né? Abre uma oportunidade de abrir portas no nosso pensamento sobre formas de pensar, sobre meditar sobre determinados assuntos. Coisas que na rapidez dos nossos dias modernos digitais, né, não costumamos fazer muito, não. A gente quer a informação já pronta, já mastigadinha para a gente engolir. E não pode ser assim. Precisamos aprender sempre a pensar, raciocinar e avaliar se vale a pena ou não ingerir aquela informação que nos está sendo oferecida pela sociedade. Bom, é isso. Então, acima de tudo, aprendemos aqui na nossa reforma íntima a evoluir constantemente. Toda aula falamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre fazermos a nossa própria escolha, sobre estudarmos constantemente, progredirmos e sempre no caminho do bem, no caminho de Jesus, seguindo o que Jesus nos mostra em seu Evangelho. Vamos então nos melhorando como ser, fazendo as escolhas corretas, caminho do bem sempre, fazendo caridade, bondade, trabalho constante pelas outras pessoas, servir, né? Servir as outras pessoas,
Isso nos eleva de fato e nos coloca então em ressurreição, uma transformação de nosso ser no caminho do bem. Muito bem, pessoal, eu acho que hoje é bem esse o texto, bem esse aí o resumo aí dos aprendizados que fazemos. Fiquem à vontade, coloquem os seus aprendizados que pegaram aqui nesse texto, coloquem nos comentários. Eu vou adorar responder com todo carinho a cada um deles. Bora lá agora para a leitura do livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos, nós estamos, então, como mostra o quadro azul aqui do lado, nós estamos na quarta parte, falando sobre as esperanças e consolações. A quarta parte ela contém 2 capítulos. Nós estamos no capítulo 1, sobre as penas e gozos terrestres. Ou seja, as penas, ou seja, os sofrimentos, e gozos, os prazeres terrestres, né? Ou seja, o que aproveitamos e o que sofremos aqui na matéria. Muito bem. E existem 6 tópicos dentro deste capítulo que estão aqui embaixo. Nós já falamos sobre felicidade e infelicidade relativa, já falamos sobre perda dos entes queridos e hoje vamos falar sobre 3 tópicos: decepção, ingratidão, afeições destruídas. E falaremos também sobre uniões antipáticas e também falaremos sobre temor da morte. Devemos ter medo de morrer ou não? Então essas são as perguntas aí que Kardec vai fazer sobre esses assuntos. Hoje vamos da questão 937 até a questão 942. Bora lá então. Primeira questão de hoje, pergunta de Kardec 937. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Então Kardec pergunta aqui, olha, é para o homem de coração, ou seja, o homem bondoso, né? As decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade assim, de amigos, né? Que se julgavam amigos, né? Mas que acabaram se tornando ali fontes de amargura, como diz Kardec. Kardec pergunta para os espíritos. A resposta, então, dos espíritos, na pergunta 937, são, porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, e que tiveram por paga a ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi, quando no mundo, injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido de vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, a beleza de texto falando sobre a ingratidão, principalmente a ingratidão de amigos, que foi a pergunta de Kardec, né? E os espíritos comentam aqui que, olha, a ingratidão é filha do egoísmo. Normalmente é aquela pessoa que se julga tão acima das outras que ela é incapaz de falar obrigado. Muito obrigado, você me ajudou. Não,
O ego dessa pessoa não permite, porque ela está acima, numa posição superior, segundo o ego dela fala para ela mesma, né? E aí ela é incapaz de dizer obrigado e de reconhecer que ela foi ajudada. Então, como dizem os espíritos, topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi, ou seja, como o dela está sendo. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós. Então, mantenhamos em retidão. Lembremos-nos de Jesus, acima de tudo, né? Lembremos-nos de Jesus, dos apóstolos, que foram tão bondosos em retidão, servindo-nos, trazendo mensagens de Jesus, depois de Jesus também, né? Lembremos dos apóstolos, de Paulo, como sofreram na mão dos homens. E aí precisamos lembrar sempre que estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta onde existem seres ruins, existem mais quantidade de pessoas vibrando e pensando constantemente no mal do que pessoas vibrando e falando do bem. A quantidade de pessoas no mal é muito maior. E essas pessoas torcem pelo mal. Quando surge alguém falando no bem, apontando para o bem, elas o odeiam de cara. Acham que é uma pessoa que não deveria estar ali, porque está falando mentiras, está falando coisas erradas. Mesmo que acreditem no bem, essas pessoas acabam sendo desviadas pelo seu próprio ego, que não suporta de ver uma pessoa subindo e elas não. Então, como dizem os espíritos, seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. Ou seja, jamais espere também receber de volta um obrigado. Faça a sua parte como tem que ser feita. Faça caridade, faça bondade, sirva, mas jamais sem esperar receber nada de volta enquanto encarnado. A nossa recompensa, a recompensa de quem está trabalhando pelo bem, acima de tudo, vem de Deus, vem da espiritualidade, vem do alto. Se não nessa encarnação, na próxima, com certeza. E no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira casa. Bom, e sigamos sempre no caminho do bem, independente dos outros. Independente, não olhe para o lado, num planeta de provas e expiações, aonde os serizinhos vibram o mal o tempo inteiro e poucos estão no caminho correto, o caminho do bem. Não olhe para o lado, faça a sua parte, o que tem que ser feito, o que a sua razão interior, a razão noética de cada um, nos diz. E continue sempre estudando, consultando o Evangelho de Jesus para todas as ações. Né? E o Livro dos Espíritos, que nos mostra então toda a espiritualidade e a nossa vida eterna. Muito bem, essa foi a 937. Questão 938. Pergunta de Kardec. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Então pergunta Kardec, olha, as decepções que nós temos, né, que vêm de ingratidão, não seriam então para endurecer o nosso coração e fechá-lo à sensibilidade? Essa é a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Então, muito próximo aqui até do nosso comentário anterior, né, do que falamos antes,
que é justamente, olha, temos que fazer o bem independente, sem esperar receber nada em troca. E sabemos sempre que receberemos sempre o bem de Deus, da espiritualidade, né? Então sempre volta para a gente, né? Não esperar receber nenhum obrigado de uma caridade feita, de um bem feito, de uma bondade, de uma amizade ou de amor enviado para uma pessoa. Mesmo que você receba ingratidão de volta, não tem problema. Você está fazendo o seu melhor, né? E vamos receber sempre o retorno pelo que estamos plantando. Lembrando que a colheita é sempre obrigatória, né? O plantio não, mas a colheita a gente sempre colhe e vai colher o que plantou. Se plantou sementes de amor, vamos colher sementes de amor no nosso caminho. Se não nessa vida, como comentam os espíritos, na vida espiritual ou em outra encarnação. Muito bem. Aí tem uma questão A, uma pergunta A, dentro da 938, ou seja, uma outra pergunta dentro da questão 938. Kardec pergunta: mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? É uma pergunta de Kardec. Olha, mas maltrata o coração da pessoa, porque a pessoa está fazendo bem, né? E aí? E a pessoa vai ficar menos sensível, ou não? E a resposta, então, dos espíritos: pode se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde acharás outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles. Então a resposta dos espíritos reforça mais, né? Dizendo, olha, não se lamentem, você fez a sua parte, você deu o melhor, né? O bem. A gente sempre doa, a gente sempre dá o que a gente tem de melhor, né? A pessoa que só carrega espinhos vai emitir ódio, vai emitir espinhos, né? E a pessoa que carrega o bem emite amor, emite paz, emite felicidade, alegria, né? Se aquela pessoa não está na mesma vibração que você, é natural que em pouco tempo ela se afaste e mostre então toda a sua ingratidão pelo carinho que você dedicou. Mas não pode ser diferente. A pessoa que constantemente já está no caminho do bem, já está emitindo amor, emitindo felicidade para todos ao seu redor e indiscriminadamente, como Jesus nos ensinou, né? Ou seja, transmitindo amor até para os inimigos. Até para os inimigos. É uma pessoa que já está se elevando, como comentam os espíritos aqui. É uma pessoa que já está no caminho do bem, na senda do bem. E vai olhar, inclusive, com amor para aquele que cometeu a ingratidão. Com amor, com compreensão de que estamos todos evoluindo. Mas afaste-se. Você tem o direito de se afastar. E esse irmãozinho, de longe, pode ser que ele te siga como exemplo. Depois, quando o futuro apresentar, então, o reverso da medalha, como falam aqui os espíritos, né? Muitas vezes esse ser, ele acorda, percebe o erro que cometeu e vem atrás de você, como exemplo. E aí é o momento que nós sirvamos de exemplo sempre, né? Ou seja, afastemo-nos, mas sejamos exemplo, não saiamos
do caminho do bem, da retidão. Continuam os espíritos. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe-á ela, assim, as primícias da felicidade, que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então os espíritos comentam, como a gente já leu em questões anteriores, que na espiritualidade, quanto mais elevado o nível, né? O nível mais elevado é o nível dos espíritos perfeitos, ou espíritos puros, também chamados espíritos puros, né? Que é o nível mais alto de elevação. E nesse nível mais alto de elevação, a felicidade é imensa. Naturalmente, quanto mais próximo desse nível, o ser mais feliz é, se encontra em mais felicidade total ao seu redor, transbordando amor constantemente, né? Então, o espírito, quanto mais elevado, mais está nesse sentimento constante de amor, de paz, de tranquilidade e certeza de estar no caminho do bem. É isso que precisamos manter sempre. Não sair da retidão e ter certeza que o caminho correto é o caminho do bem. Os outros em volta, num planeta de provas e expiações, são muitos querendo o mal, trabalhar pelo mal, falar coisas ruins, vibrarem sobre coisas ruins, torcerem por coisas ruins que aconteçam a todos e ao mundo. Então existem pessoas, infelizmente, que estão nessa vibração, né? Temos o direito de nos afastar. E de longe sirvamos de exemplo. Bom, essa foi a 938A. Vamos agora a 939. Na 939 entramos então no novo título, Uniões Antipáticas. Pergunta 939, dentro de uniões antipáticas. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente, só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Uma boa pergunta de Kardec. Vamos agora à resposta dos espíritos. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, e que, obrigados a viver com pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encanto material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em que supõe belas qualidades. Vivendo juntos, realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões, que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituem, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor. Porque assente na estima, cumpre não se esqueça de que o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então, um belo texto, né, que nos fala justamente sobre as nossas escolhas, dos nossos amigos ou até das nossas paixões, nossos amores na matéria aqui, nossos parceiros que vão viver conosco, né?
maridos e suas esposas, e esposas e seus maridos, e essa escolha dos seres, né, para viverem às vezes uma vida inteira juntos, né, tem que ser feita não olhando a matéria, não observando uma primeira visão, mas uma escolha com calma, mais aprimorada, levando um pouco mais de tempo e observando os verdadeiros sentimentos daquele outro ser, observando as sintonias dos dois. Não significa, de forma alguma, que os dois têm que gostar de assistir o mesmo filme no cinema, ou que os dois têm que gostar de comer o mesmo tipo de pizza, ou que os dois têm que gostar de qualquer outro gosto material. Não. Nós precisamos ter certeza de que as afinidades são afinidades maiores, afinidades espirituais, as afinidades realmente no caminho do bem, com pensamentos constantes no caminho do bem. Os dois precisam ter as mesmas escolhas, não escolhas materiais. Muita gente se confunde nisso, né? Pensa, não, mas eu vou me dar bem, muito bem com ele, porque ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Essa pessoa está falando de coisas materiais, na maioria das vezes. Está falando sobre o tipo de filme que ela gosta, o tipo de programa de televisão, e comparando com um do outro ser. Não é essa a comparação que tem que ser feita. Tem que ser feita a nível espiritual. Escolhas do bem e do mal, escolhas de moral. Acima de tudo, as escolhas de moral do ser. Essas têm que ser observadas. Bom, de certo também que não existem adequações, adaptações e ensinos. Muitas vezes, dois seres não estão 100% alinhados, mas que ao longo da existência comum, um ensina para o outro. Um ensina o caminho do bem, um ensina a correção de suas falhas, de seus vícios, retirando os seus vícios e gradativamente, em nome do amor, em nome daquele vínculo que é feito, os dois juntos se elevam. Então, estamos muitas vezes aqui unidos na matéria, inclusive com essa finalidade, com esse objetivo de nos ajudarmos, né, a crescermos e evoluirmos juntos. Continuam os espíritos. Duas espécies há de afeição: a do corpo e a da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura, efêmera a do corpo. Daí vem que, muitas vezes, os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se, desde que a ilusão se desfaça. E aí precisamos sempre lembrar, muita gente se apaixona pela matéria e não pelo ser em si. Se apaixona por um rosto bonito, sem imaginar que aquele rosto belo vai envelhecer, vai passar pelo desgaste da matéria. E o amor vai continuar? Temos sempre que nos perguntar isso, né? E é isso que os espíritos chamam a atenção. Há uma diferença grande nas duas formas de afeição: a do corpo, ou a da matéria, e a da alma. Precisamos sempre procurar a da alma, ou a do espírito, né? Que é a mais profunda, é a que olha moral, é a que olha, de fato, o ser que nós somos. Muito bem, essa foi a 939. Vamos à questão agora 940. Pergunta de Kardec. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Então Kardec pergunta, olha, não constitui uma fonte de dissabores, ou seja, de tristeza, né? Tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, ou seja, acabam às vezes com uma existência inteira
você viver com uma pessoa, né, onde não há simpatia, falta total de simpatia entre dois seres, mas estão destinados a viver juntos? Essa é a pergunta de Kardec. A resposta dos espíritos: amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a maioria das vezes, a causa principal. Ou seja, nós somos a causa principal, na maioria das vezes, dessa infelicidade, dessa ausência de simpatias. Bom, em primeiro lugar, continuam os espíritos, em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois dessas uniões, ordinariamente te buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Ou então os espíritos chamam a atenção aqui que, olha, Deus não quer que a gente fique unido obrigatoriamente com um ser sem afinidade, sem estar feliz, vivendo uma vida de infelicidade. E os espíritos comentam que isso é culpa das leis de alguns países, né? De alguns países. Lembrando que esse texto é um texto, o livro de 1857. Né? Os valores morais se mantêm, é óbvio, mas os espíritos se referem a leis que hoje em dia ainda existem em alguns países que obrigam, né, a dois seres não podem se separar, têm que viver eternamente juntos, porque é uma união, segundo dizem, de Deus, né? Mas como pode ser uma união de Deus, um desejo de Deus, de dois seres que não se combinam, que se odeiam, né, que se odeiam mutuamente um ao outro e que tem total falta de simpatia um pelo outro, vão viver numa eterno ali sofrimento. Então os espíritos sinalizam, não, isso não é a vontade de Deus. Depois, nessas uniões, ordinariamente te buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Então, muitas vezes, como dizem os espíritos, não procuramos nessa união amor, afeição, procuramos orgulho e ambição. Casamentos forçados, alguma coisa desse tipo assim. Bom, questão A, dentro da questão 940. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Essa é a pergunta de Kardec. Nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? E a resposta: há, e para ela é uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé, no futuro aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Então essa foi a resposta dos espíritos da questão 940, se referindo muito aqui sobre os preconceitos, né? Sobre as leis que obrigam aos seres ficarem unidos, né? As leis das nossas sociedades e também as leis aí de algumas religiões que obrigam a não se separar, né? E observamos aqui que, olha, não tem fundamento dois seres viverem, se não há amor, se não há simpatia, viverem juntos ali, unidos, né? Então devem procurar constantemente ser felizes. E como a gente sabe, o Espiritismo nos direciona, a gente tem sempre aqueles seres que são mais simpáticos a nós, né? Como os espíritos costumam chamar, e a simpatia ela vem da vibração, né? Vibração dos seres. Por que da vibração? Porque o ser, quando ele está se evoluindo, quando ele está no caminho do bem, né? A vibração vai melhorando.
quando ele está num caminho ruim, a vibração piora. Então, os seres que estão na mesma vibração acabam se simpatizando e se atraindo. Né? Sejam amigos também, não só marido e mulher, mas amigos também. Né? Existe ali uma proximidade, por quê? Gostam dos mesmos gostos, têm as mesmas simpatias. E existe, então, essa similaridade ali de prazeres ali. Né? Podem ser prazeres materiais, dependendo do nível do ser, ou prazeres espirituais, gostos mais elaborados. Bom, é isso então. Então lemos a 940. Vamos agora à questão 941. E a questão 941 começamos um tópico novo, que é temor da morte. É o último tópico de hoje aqui. Duas questões. Questão 941. Pergunta de Kardec. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Donde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Resposta dos Espíritos. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para sua alma. Sucede, então, que tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa, e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que além da vida presente, nada mais é. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Um belíssimo texto aqui, né, que nos fala aqui de fundamentos espíritas, inclusive, né, sinalizando aqui, olha, o espiritismo não acredita em céu e inferno, não, acredita em Deus apenas, não existe um inferno que queima todos, não existe isso, né? Nós sabemos que estamos todos os seres em evolução constante, essa evolução se dá em reencarnação após reencarnação, durante o processo que estamos desencarnados, ficamos em estágios espirituais, cidades espirituais, aguardando uma nova encarnação, e aí vamos nos evoluindo, nos aprimorando, passo a passo, encarnação a encarnação, subindo, nos elevando, e o nosso destino é chegarmos a Deus. É isso que o Espiritismo acredita. Mas outras religiões falam sobre o céu, sobre o inferno, quando Jesus mesmo disse, não, o reino de Deus está dentro de vós. Né? E os textos que encontramos nos canônicos falam que está entre vós, né? Mas não, nos evangelhos apócrifos, evangelhos secretos que Jesus destinou aos discípulos, palavras aos discípulos, está bem claro lá, o reino de Deus está dentro de vós. Evangelho de Tomé. Assistam aqui no canal, nós temos aqui no canal uma leitura do Evangelho de Tomé e de outros textos também, encontrados em Nag Hammadi e encontrados no Mar Morto, na região de Qumran dos Essênios, a Biblioteca dos Essênios, que foi encontrada em 1947. Bom, mas então é isso. Então não acreditamos em céu e inferno, não acreditamos então em queimar no inferno, não. Acreditamos numa elevação constante. É verdade que algumas vezes alguns espíritos ficam várias encarnações estacionados, sem evoluir, sem subir, sem crescer, sem se elevar como ser, sem perceber a necessidade e o caminho de Deus. Muito bem. E aí continuam, então, os espíritos na resposta deles. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança
fá-lo contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo, para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então é isso. Então eles comentam aqui que, olha, ao justo, ou seja, a pessoa de bem, né, nenhum temor ele tem à morte, porque ele sabe que ele está fazendo constantemente o que é certo. Né? E precisamos sempre lembrar, olha, eu não estou fazendo o bem porque eu quero ir para o céu, nem porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu estou fazendo o bem porque é o correto, porque a minha razão interior e tudo que eu percebo me direciona nesse caminho como sendo o mais correto para a elevação de um ser. E aí reforçamos com o Evangelho de Jesus, com tudo que Jesus nos deixou de ensinamento, e reforçamos também com o Espiritismo, com tudo que a doutrina espírita nos traz. As mensagens maravilhosas, também apontando para o Evangelho de Jesus. E seguimos sem ter medo de morte, desde que, claro, estejamos no caminho do bem, tenhamos constantemente praticado o bem. Sabemos que vamos para um local bom, um local que não temos que temer nada. Ao contrário, quanto mais bem fizermos, mais felicidade sentiremos. Continuam os espíritos. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões do mundo, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, um belo texto aqui dos Espíritos, né, que deixam claro que, olha, aquele ser mais material, né, que só olha a matéria, que adora os gozos da matéria, os prazeres da matéria, esse daí sente cada vez mais a necessidade de estar aqui encarnado no meio da matéria, né? E sente muito quando desencarna, tem medo da morte constante, né? Enquanto que o ser espiritual, o ser que descobre a verdadeira vida, a vida espiritual, e se eleva em cada uma das suas ações, aqui enquanto encarnado, constantemente trabalhando pelo bem, para o bem, seguindo o Evangelho de Jesus, esse consegue se afastar dos prazeres da matéria, consegue focar no seu centro, na sua razão noética, constantemente, fazer as suas escolhas de forma mais espiritualizada. E depender menos, cada vez menos, da matéria. Entram aí os prazeres da matéria, que nos puxam sempre, né, tentando nos tirar do caminho do meio. Entram aí também os amigos, as amigas, que tentam nos levar para os caminhos ruins. E nós sempre temos que nos manter centrados, né? Manter sempre ali conscientes ali do nosso objetivo, em retidão. E esse é nossa grande vitória aí. E comentam os espíritos, esse ser que está centrado, que está no caminho do bem, que está espiritualizado,
que sabe aonde quer chegar de fato, numa elevação espiritual, num mundo espiritual elevado. Esse ser, já enquanto já está aqui na matéria, já percebe então prazeres que o outro ser material não consegue perceber, né? Enquanto o ser material, por exemplo, se lamúria, chora, entra em sofrimento e depressão porque não tem bens materiais, este outro ser espiritualizado, ele sobrepõe isso tudo, pois ele não precisa, como o outro precisa, dos bens da matéria, das necessidades da matéria. Não, ele sobrevive com menos, ele vive com o suficiente, olhando sempre o que é importante de fato, que é a elevação do ser. Elevação com estudo, com aprendizado, no caminho do bem, com caridade, bondade constante. E é isso é que faz a diferença dos dois seres aí. Muito bem. Vamos agora para a questão 942. E a questão 942 é a última de hoje. Ainda falando sobre temor da morte, Kardec pergunta: pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ser-se feliz na terra, que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças, verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Então essa é a pergunta de Kardec. Olha, é isso. Será que algumas pessoas não vão achar isso banal demais? Né? Dizer que, olha, para você ser feliz você tem que saber suportar a sua desgraça, né? Então é mais ou menos essa aqui a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos: há as que isso dizem, e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta, desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Então aquelas pessoas que vão no médico e dizem assim: não vou tomar isso não, esse médico me passou esse remédio, mas eu não vou tomar não, porque eu me curo sozinho, eu me conheço, e aí acaba não aceitando o remédio, não tomando o remédio, e aí recorrentemente ocorrem os mesmos problemas na sua vida. Ela várias vezes em sua vida, como a espiral de Khalil Gibran, né, um poeta Khalil Gibran falava sobre a espiral da vida, né, que a vida da gente nos faz às vezes passar várias vezes pelo mesmo problema, como se tivéssemos ali um desafio para vencer, para aprender alguma coisa e que não fizemos o aprendizado ainda, né? Mas quando vencemos, quando realmente de fato fazemos aquele determinado aprendizado, aí evoluímos, subimos o patamar. Começa uma nova espiral com novos aprendizados, é verdade, mas cada vez menos sofrimento. Por isso, precisamos seguir esse caminho, aprender, em nome do bem, em nome de Jesus, perceber, acima de tudo, a compreensão de que este é o caminho correto, de que este é o caminho do bem. Não temos que procurar Deus, procurar o caminho correto, querendo receber algo em troca, né? Ou querendo ir para o céu, ou estando com medo do inferno. Não. Temos que constantemente procurar Deus, com a certeza de que este é o verdadeiro caminho do bem, o verdadeiro caminho que nos eleva e o que é correto para a nossa razão interior. Ou seja, o que percebemos que é realmente o caminho do bem, o caminho do que é certo para com todos os outros seres. Muito bem, pessoal, então essa foi a aula 120. Espero que vocês tenham gostado. Como dizia Jesus, que aquele que busca nunca cesse de buscar, até ter encontrado. O caminho de Jesus é uma estrada estreita e uma porta estreita. Poucos pegam esse caminho, poucos se mantêm nesse caminho de retidão. Vamos seguindo em frente, então, com o nosso estudo, com a nossa elevação, praticando constantemente o bem,
a caridade, o amor a todos que estão à nossa volta. Muita paz e luz no coração de todos. Nos vemos na próxima aula. Até lá.